Nesse trimestre estamos estudando uma lição que vem falando sobre tesouros da verdade, simbologia do ritual do santuário. Já vimos alguns detalhes e vamos continuar vendo ao longo desse trimestre de questões relacionadas ao santuário terrestre e que apontavam para o futuro, para coisas inclusive que estamos vivendo hoje. E nesta lição que vamos estudar a partir desse instante, nós vamos compreender um pouquinho mais, inclusive a partir da palavra profética, questões que tiveram impacto sobre a história e também chegam até os nossos dias. O Ministério Celestial Ofuscado, esse é o título da lição. O verso áureo nós lemos na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E o pensamento da inspiração: a intercessão de Cristo em nosso favor consiste em apresentar seus próprios méritos divinos na oferta de si mesmo ao Pai como nosso substituto e fiador, pois subiu ao alto para fazer expiação por nossas transgressões. Então Cristo é o nosso intercessor, Cristo é o nosso mediador, Ele é o único caminho que nos conduz de fato à salvação. Entretanto, nós vemos que ao longo da história se tentou ofuscar esse ministério exercido por Cristo. E sobre isso vamos estudar então no decorrer dos tópicos. O primeiro tópico, mensagens transmitidas pelos profetas. Irmão Rafael, como Deus revela sua vontade à humanidade e que mensagem é especialmente projetada para os últimos dias? Bom, irmão Luzerley, aqui, queridos internautas que estão nos acompanhando, o meio que Deus utiliza para falar com as pessoas é através dos profetas. Os profetas são os que revelam a vontade de Deus à humanidade de uma maneira direta. E para os nossos últimos dias, os dois livros irmãos, vamos dizer assim, precisam ser cada vez mais estudados, que é o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Ali estão reveladas as profecias de uma maneira geral, que apontam para os acontecimentos relacionados ao que nós vamos estudar aqui, que é com o ministério celestial, né? Com a questão da intercessão, né? O trabalho de Cristo no santuário celestial. Então, mensagens necessárias, mensagens que precisam chegar ao conhecimento do povo da humanidade, né? Para que possam tomar suas decisões, né? Sim. Então, Deus as comunicou através dos profetas, né? Isso, de uma maneira direta, sempre para os profetas, né? E aí os dois livros proféticos aí que falam da atualidade, que trazem aí a nossa, principalmente falando da nossa era, Daniel e Apocalipse, são os que devem também, nesses últimos dias, serem bem estudados. Exatamente. Inclusive no Apocalipse tem até uma promessa, né? Para aqueles que leem e ouvem as palavras deste livro. Bem-aventurado esse, né? São bem-aventurados. É mesmo. Muito bem. Está ali em Apocalipse capítulo 1, verso 3. Então nós precisamos dar atenção às mensagens apresentadas ou transmitidas por Deus através desses dois profetas, Daniel e João, que deixaram então os seus registros, né? Precisamos buscar uma compreensão, porque estas mensagens dizem respeito aos nossos dias e dizem respeito à nossa preparação para a breve volta de Cristo.